Capítulo 28. Muitas falsas igrejas serão estabelecidas nos últimos dias. Ensinarão doutrinas falsas, vãs e tolas. Haverá grande apostasia por causa de falsos mestres. O diabo enfurecer-se-á no coração dos homens. Ensinará todo tipo de doutrinas falsas. Aproximadamente 559 a 545 a.C. E agora eis que, meus irmãos, eu vos falei conforme o Espírito me compeliu. Sei, portanto, que isso certamente acontecerá. E as coisas que forem escritas procedentes do livro serão de grande valor para os filhos dos homens, e principalmente para a nossa posteridade, que é um remanescente da casa de Israel. Pois acontecerá nesse dia que as igrejas que forem estabelecidas, mas não para o Senhor, dirão umas às outras: Eis que eu sou a do Senhor. E as outras dirão: eu sou a do Senhor. E assim dirão todos os que estabelecerem igrejas, mas não para o Senhor. E contenderão umas com as outras, e seus sacerdotes contenderão uns com os outros, e ensinarão com o seu saber, e negarão o Espírito Santo, o qual inspira o que dizer. E negam o poder de Deus, o Santo de Israel, e dizem ao povo: Escutai-nos e ouvi os nossos preceitos, pois eis que hoje não há Deus, porque o Senhor e Redentor acabou a sua obra e deu o seu poder aos homens. Escutai, pois, os meus preceitos. Se disserem que há um milagre feito pela mão do Senhor, não acrediteis, porque hoje não é ele um Deus de milagres, ele terminou a sua obra. Sim, e haverá muitos que dirão: Comei, bebei e alegrai-vos, porque amanhã morreremos, e tudo nos irá bem. E muitos também dirão: Comei, bebei e diverti-vos. Não obstante, temei a Deus. Ele justificará a prática de pequenos pecados. Sim, menti um pouco. Aproveitai-vos de alguém por causa de suas palavras. Abri uma cova para o vosso vizinho. Não há mal nisso. E fazei todas estas coisas, porque amanhã morreremos. E se acontecer de sermos culpados, Deus nos castigará com uns poucos açoites, e ao fim seremos salvos no reino de Deus. Sim, e haverá muitos que ensinarão desta maneira doutrinas falsas, vãs e tolas, e encherão o coração de orgulho e procurarão esconder profundamente do Senhor os seus desígnios secretos, e farão as suas obras às escuras. E o sangue dos santos clamará contra eles desde a terra. Sim, todos saíram do caminho, eles corromperam-se. Por causa do orgulho e por causa de falsos mestres e falsas doutrinas, suas igrejas corromperam-se e suas igrejas exaltaram-se, porque estão inchados de orgulho. Roubam os pobres por causa de seus belos santuários. Roubam os pobres por causa de suas ricas vestimentas. E perseguem os mansos e os de coração contrito, porque estão inchados de orgulho. Têm a cerviz dura e a cabeça levantada. Sim, e por causa de seu orgulho e iniquidades e abominações e libertinagens, desviaram-se todos, exceto alguns poucos, que são os humildes seguidores de Cristo. Não obstante, são guiados de tal maneira que erram em muitas coisas, porque são ensinados pelos preceitos dos homens. Ó, os sábios e os instruídos e os ricos que se incham de orgulho, e todos os que pregam falsas doutrinas, e todos os que cometem libertinagens e pervertem o caminho reto do Senhor. Ai, ai, ai deles, diz o Senhor Deus Todo-Poderoso, porque serão lançados no inferno. Ai dos que afastam de si os justos, sem motivo, e injuriam o que é bom, dizendo que não tem valor. Porque chegará o dia em que o Senhor Deus visitará rapidamente os habitantes da terra, e nesse dia os que estiverem completamente amadurecidos na iniquidade perecerão. Mas eis que se os habitantes da terra se arrependerem de suas iniquidades e abominações, não serão destruídos, diz o Senhor dos Exércitos. Mas eis que aquela grande e abominável igreja, a prostituta de toda a terra, por terra deverá cair, e grande será a sua queda. Porque o reino do diabo deve estremecer, e os que a ele pertencem devem ser movidos ao arrependimento, ou o diabo agarrá-los-á com suas eternas correntes, e serão incitados à cólera e perecerão.
Pois eis que nesse dia ele se enfurecerá no coração dos filhos dos homens e incitá-los-á a irarem-se contra o que é bom. E a outros pacificará e acalentará com segurança carnal, de modo que dirão: tudo vai bem em Sião. Sim, Sião prospera, tudo vai bem. E assim o diabo engana suas almas e os conduz cuidadosamente ao inferno. E eis que a outros ele lisonjeia, dizendo-lhes que não há inferno, e diz: eu não sou o diabo, porque ele não existe. E assim lhes sussurra aos ouvidos, até agarrá-los com suas terríveis correntes, das quais não há libertação. Sim, são agarrados pela morte e pelo inferno. E a morte, e o inferno, e o diabo, e todos os que assim foram dominados deverão apresentar-se diante do trono de Deus e ser julgados de acordo com suas obras. Daí deverão ir para o lugar preparado para eles, um lago de fogo e enxofre, que é tormento sem fim. Portanto, ai do que repousa em Sião. Ai do que clama, tudo vai bem. Sim, ai do que dá ouvidos aos preceitos dos homens e nega o poder de Deus e o dom do Espírito Santo. Sim, ai do que diz: recebemos e não necessitamos mais. E por fim, ai de todos os que tremem e estão irados por causa da verdade de Deus. Pois eis que o que está edificado sobre a rocha recebe-a com júbilo, e o que está edificado sobre um fundamento de areia treme de medo de cair. Ai do que disser: recebemos a palavra de Deus e não necessitamos de mais palavras de Deus, porque temos o bastante. Pois eis que assim diz o Senhor Deus: darei aos filhos dos homens linha sobre linha, preceito sobre preceito, um pouco aqui e um pouco ali. E abençoados os que dão ouvidos aos meus preceitos e escutam os meus conselhos, porque obterão sabedoria. Pois a quem recebe, darei mais. E dos que disserem, temos o suficiente, destes será tirado até mesmo o que tiverem. Maldito é aquele que confia no homem, ou faz da carne o seu braço, ou dá ouvidos aos preceitos dos homens, a menos que seus preceitos sejam dados pelo poder do Espírito Santo. Ai dos gentios, diz o Senhor Deus dos exércitos. Pois apesar de eu estender o braço sobre eles dia após dia, eles me negarão. Não obstante, serei misericordioso para com eles, diz o Senhor Deus, caso se arrependam e venham a mim. Pois o meu braço está estendido o dia todo, diz o Senhor Deus dos exércitos.